Durante toda a minha infância e juventude, o povo de Umbanda se manifestou para mim. E eu nem entendia por quê. Apesar de sensitiva, eu pensava, meu Deus, por que justamente o povo de Umbanda se manifesta para mim? E quando eu falo se manifesta, não é somente clarividência. Inclusive a clarividência era a menor experiência. Era mais a questão de eu estar sempre envolvida com o assunto, sendo envolvida com a situação, né? Tendo livramentos, tendo proteções, e que você via que estava implícito ali a ação daquele povo, né? Ora era um preto velho, ora era um Exu, uma pombagira, um caboclo. Sempre isso aconteceu a minha vida toda. Não que eu não frequentasse centro de Umbanda, eu frequentava, mas eu não conhecia nada da religião. Quem me conhece sabe que eu sou uma comilona. Eu ia para Gira, não por um ato religioso, mas para mim era uma festa. Sabia que tinha comida lá e as pessoas que eram da religião me chamavam e eu ia, né? Assim, sem pudor nenhum. Eu ia para isso mesmo e não conhecia nada da filosofia, não sabia nada sobre orixás, sobre o povo de Aruanda, o povo de Umbanda. Eu não sabia absolutamente nada. No entanto, essas entidades se manifestaram ao longo da minha vida. Mas por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso para falar justamente de seu Zé Pilintra. Porque eu tinha uma cisma com esse nome. Esse nome me chamava atenção, mas eu não sabia nada dele. O que eu conhecia dele era o que eu via nos adesivos de carro, amigos do seu Zé. E isso aí começou aqui do Rio, né? Mais ou menos, né? Sabia que seu Zé era da Lapa, malandro e tal, mas eu tinha inclusive até um preconceito. Por dois motivos. Primeiro, porque eu não conhecia a Umbanda a fundo, né? Primeiro por isso. E segundo, porque eu ouvia falar, né, que essas coisas eram do mal e tal. Eu não tinha conhecimento, eu achava que era isso mesmo, né? Então eu ficava avessa a conhecer, não me interessava. Só que a vida foi me levando, né? Inclusive aqui nesse canal mesmo tem outras narrativas em torno disso, mas não falando justamente de seu Zé, que é o assunto de hoje. E a vida foi me levando por caminhos que eu acabei parando num centro de Umbanda em 2016. E lá eu comecei a estudar, coisa que eu não tinha feito antes nos outros anos da vida. Comecei a estudar, a conhecer sobre orixás, sobre o povo de Aruanda, né, sobre os fundamentos, né, das 7 linhas de Umbanda, sobre cada falange. E aí eu fui começando a estudar sobre seu Zé, porque me chamava a atenção. Mas eu achava assim, uma coisa muito louca, eu achava que eu não tinha nada a ver com seu Zé. Tudo bem. Quando foi no ano de 2020, foi falecimento da minha mãe. E meu irmão, um dos meus irmãos, veio morar comigo. E esse irmão é um irmão especial. E ele estava acostumado, morando lá com minha mãe, a andar à vontade, né? Ele tem um certo nível de retardo. E ele estava vivendo à vontade lá, né? E ele, morando lá, ele era livre, ele não precisava de ninguém para guiá-lo. Ele estava ali entre um pomar, entre horta. A casa da minha mãe era uma floresta, né? Era quase um sítio. E ele andava à vontade. O bairro também, o próprio bairro da minha mãe, a periferia da periferia. Então era quase roça também. Já tinha sido roça no passado. Mas era isso, ele era livre. Então, como ele veio morar comigo, eu tinha que levá-lo para passear todos os dias, para dar uma volta, né? Preso no apartamento, o cara sai de um sítio para morar no apartamento. E ele veio numa época ruim, porque ele veio em fevereiro para o Rio de Janeiro. Já viu, né? 60 graus. Ainda mais eu, que moro na Zona Oeste. Ah, agora é a Zona Sudoeste. Jacarepaguá. Aqui é muito quente. E eu só tinha um chapéu. Opa, peraí, olha o ato falho. Eu só tinha um chapéu? Pois é, eu sempre usei chapéu. Desde criança eu uso chapéu. E olha só, nada a ver com Zé Pilintra, né? E aí da época eu estava só com um chapéu e eu pensei assim, gente, eu vou levar meu irmão com o chapéu. E como eu estou mais acostumado, eu vou sem o chapéu mesmo. Mas ele não pode ficar sem o chapéu. Botei o meu chapéu na cabeça dele e fomos passear. Dar uma volta ali pelo condomínio que eu morava. E aí eu resolvi andar com ele no condomínio ao lado. E estava um sol, e ali tudo por onde eu moro tem muita ladeira.
onde eu morava, aliás, tinha muita ladeira. E eu resolvi, olha só, além do sol, eu resolvi subir uma ladeira imensa com ele. Mas a gente foi devagarinho, buscando sombra de árvore, né, com todo cuidado. De repente, quando eu chego no topo dessa ladeira, eu vejo no chão, assim, à minha esquerda, na portaria de um prédio, um chapéu Panamá de palhinha marrom. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô vendo um chapéu Panamá no chão ali caído. E meu irmão precisando de um chapéu. Gente, isso é uma providência divina. Aí, só que na hora que eu pensei isso, chegou um motoboy para fazer uma entrega justamente naquele prédio. O cara parou em frente ao chapéu. Eu falei, pronto, o cara vai pegar o chapéu, né? Aquele é um chapéu Panamá. Eu tô vendo daqui que é um chapéu Panamá legítimo. Ele vai pegar o chapéu. Aí o morador foi lá, pegou o lanche dele, subiu de volta e ele pegou, foi embora e o chapéu ficou lá. Aí eu falei assim, gente, eu não acredito, um chapéu. Aí eu peguei o chapéu, olhei dentro dele e estava lá, fabricado, porque o chapéu Panamá, ele na verdade, eu acho que ele é do Equador ou da Venezuela, é de outro país. Estava lá fabricado, escrito lá, chapéu Panamá, fabricado em, acho que Equador, me desculpe se eu estiver falando errado, mas não é no Panamá. Aí eu falei assim, meu Deus, graças a Deus, peguei e botei o chapéu na minha cabeça. Nesse momento que eu botei o chapéu na minha cabeça, eu falei assim, gente, chapéu Panamá é de seu Zé. Era uma situação muito crítica. Fevereiro no Rio de Janeiro, meu irmão desacostumado com o chapéu, desacostumado com o sol, usando o meu chapéu e eu sem. E aí vem aquela providência. E aí, a partir dali, eu fui começando a fazer um retrospecto da minha vida. Eu fui pensando assim, gente, chapéu Panamá é do seu Zé, sempre pensei em seu Zé, comecei a estudar sobre seu Zé, ver que não era nada do que eu pensava. E aí eu fui pensando assim, pô, seu Zé é malandro do morro, né? E por onde que eu andei toda a minha vida? Para onde foi que eu subi com 11 anos de idade e nunca mais desci? Para o morro. Eu passei toda a minha vida no morro, eu sempre amei a cultura do morro. E eu acabei indo morar no morro, inclusive. Morei no Complexo do Alemão 4 anos. Depois morei 20 anos na Cidade de Deus. E sempre andei sozinha. Sempre eu gostei da noite. Naquela época, né? Gostava de ir para o morro. Nunca gostei de coisas assim, de boate, de clube, de show. Nunca. Restaurante, happy hour, nada disso. Eu sempre gostei do morro, do baile funk, e eu andei a vida inteira só, com qualquer roupa, e olha que eu era um mulherão quando era jovem, hein? Bem vestida, né? Mas eu era uma mulher que chamava atenção. Eu andava pelos morros sozinha, todos os morros do Rio de Janeiro, todos os bailes eu estive, e nunca nada me aconteceu. Nunca nada me aconteceu. Aí a ficha caiu, falei, meu Deus do céu, seu Zé sempre esteve comigo. Eu lembrei de um sonho em que eu estava numa roda de samba e um homem negro alto chega perto de mim e manda eu dar um recado para uma pessoa. E como era um homem negro, eu achei que era um preto velho. Agora, só nessa época que a ficha caiu, falei, meu Deus, eu estava numa roda de samba. Já era seu Zé. Gente, tem muita história para contar. Para falar de tudo que eu vivi com o seu Zé, tinha que fazer outro vídeo. E olha aqui, minha guia de seu Zé. E eu me tornei devota de seu Zé. Passei a cultuar esse espírito maravilhoso, desse bom malandro, como todo malandro, da espiritualidade. E ele vem me ajudando todos esses anos. E hoje, se eu estou aqui fazendo esse vídeo, já faz parte da nova fase da minha vida em que seu Zé me trouxe até aqui. Salve seu Zé, salve a malandragem.